Saudações, caros amigos! Hoje nós falaremos de um poeta fantástico, que além de poeta foi jornalista, cronista, artista plástico, ninguém menos que Ferreira Goulart. Nascido no Maranhão, faleceu em 2016, era membro da Academia Brasileira de Letras. Uma das características mais marcantes da poesia de Goulart, sem sombra de dúvida, é o seu engajamento social. Ele comungava das ideias de Marx, inclusive durante a ditadura. Ele foi exilado, indo para o Chile, indo para o Peru, indo para a Rússia. Inclusive, um de seus poemas mais célebres e mais marcantes, poema Sujo, ele escreveu no exílio. E por conta desse poema, Vinícius de Moraes gravou o poema dele no exílio em sua voz e divulgou aqui no Brasil. E vamos dizer assim, montado no poema Sujo, que repercutiu enormemente aqui no país. Ele retornou do exílio, inclusive nessa ocasião, no retorno, ele foi preso no DOPS, torturado durante 72 horas, mas não morreu. O fato é que no fim da vida ele demonstrou um certo descontentamento, inclusive uma desilusão com as ideias comunistas que ele alimentou no passado. No entanto, esse fato não muda o aspecto social, a crítica profunda, a política, a desigualdade, a fome. Então, Dentro da Noite Veloz, livro fantástico, publicado pela editora Companhia das Letras, esse livro é um marco, porque ele mostra de uma maneira muito contundente essa faceta política e revoltada de Goulart diante das desigualdades sociais. E há poemas aqui que são verdadeiramente emblemáticos, extremamente atuais. Entre eles há um poema que eu sou verdadeiramente apaixonada, intitulado Não Há Vagas. Eis os versos. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então a gente observa em Ferreira Goulart uma crítica profunda à desigualdade social. Um aspecto interessante é que ele fundou, junto com grandes nomes das artes, da literatura, da pintura, em sua época, um movimento chamado neoconcretismo, que é muito interessante, porque além de você, do ponto de vista da literatura, expressar, vamos dizer assim, o lirismo do poema de forma visual, brincar com a palavra, diferente dos concretistas, não largou de mão o subjetivismo, o conteúdo do poema, porque os concretistas escreviam poemas visuais. Esse foi um movimento que, no fim das contas, ele acabou se opondo, Eles construíam poemas com as palavras, mas não estavam muito preocupados, os concretistas, com o conteúdo do poema. Ferreira Goulart não. Além de brincar com esse jogo de palavras interessantíssimo, ou seja, dava ao poema uma dimensão visual extremamente instigante, ele não abandonou o conteúdo, a importância da mensagem transmitida nos versos. Então, Ferreira Goulart realmente é um marco da literatura brasileira, especialmente da literatura crítica social. Há um outro poema nessa obra, Dentro da Noite Veloz, muito interessante, intitulado 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Com teus olhos são claros,
e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Interessantíssimo esse poema, porque querendo ou não, faz uma crítica à repressão da ditadura, né, da época que vivenciou Ferreira Goulart. E ele foi alvo da ditadura, porque passou anos e anos exilado. Né, muito embora tenha se desiludido das crenças marxistas no fim da vida. Mas a poesia dele é uma poesia extremamente instigante, atual. Interessante que ele tem uma frase fantástica. Ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E é fato. A arte existe porque a vida precisa desse encantamento, a vida precisa desse lirismo, a vida precisa daquilo que a realidade muitas vezes nega ao indivíduo. Então, meus queridos, leiam Ferreira Goulart, leiam Dentro da Noite Veloz e se encantem. Essa é a dica de hoje. Desejo a vocês uma excelente semana. Que Deus nos abençoe e até breve. Que assim seja.